Opa, então vamos lá. Agora a gente vai de fato ver o gerenciador de anúncios e entender para que serve, o que é e como é esse tal de gerenciador de anúncios de uma vez. O gerenciador de anúncios ele é a ferramenta usada para criar e gerenciar seus anúncios, tá? Assim como você precisa ter uma página, você precisa ter um perfil, precisa ter uma conta de anúncios para poder veicular anúncios no Facebook. O gerenciador de anúncios é a ferramenta que você usa para gerenciar os seus anúncios. É como se ele fosse o software que manipula a sua conta de anúncios para você poder fazer a criação de anúncios, né? Como por exemplo no computador lá você precisa de um software para criar textos, um software para criar desenhos, existe o software que manipula aquele tipo de arquivo. O gerenciador de anúncios é como se fosse o software que manipula os anúncios do Facebook. É a ferramenta que nós utilizamos para conseguir manipular, criar e gerenciar os anúncios no Facebook. Tá ok? Dentro do gerenciador de anúncios, através dele, é que nós vamos conseguir criar e editar os anúncios, que nós vamos conseguir gerenciar campanhas, conjuntos e anúncios daquela forma, naquela estrutura que eu te mostrei na aula passada. É através do gerenciador também que nós vamos conseguir acompanhar o desempenho desses anúncios quase que em tempo real, né? Quantos cliques está dando esses anúncios, quantas pessoas estão vendo esses anúncios e coisas do tipo. Então você pode acompanhar quase que em tempo real o desempenho desses anúncios. É através dele também que nós vamos poder acompanhar ou gerenciar os pagamentos e gastos da conta de anúncio, né? Você tem a conta de anúncio, tem a forma de pagamento lá, e através do gerenciador de anúncios que nós conseguimos gerenciar esses pagamentos e acompanhar como está acontecendo esses gastos da conta de anúncios. E também através dele nós podemos gerar relatórios dos anúncios, né? Se você atende um cliente, por exemplo, é muito útil poder gerar relatórios para poder entregar para esse cliente quais resultados que gerou os anúncios naquele período de tempo específico, e tudo isso a gente vai aprender aqui nesse treinamento, no Ads Expert. Vamos para a janela aqui do gerenciador de anúncios para você ver como que ela é, e eu vou explicar aqui em mais detalhes cada uma das etapas aqui, com cada uma dos itens que nós temos aqui. Eu vou esconder a minha cara ali no canto da minha câmera, porque senão vai cobrir parte da tela e é importante ver tudo aqui. Para acessar o gerenciador de anúncios, depois que você já tem uma conta ativa, sempre vai ser aquele link lá em cima que eu te mostrei já nas outras aulas. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo na descrição do vídeo, mas é o caminho padrão para você acessar o seu gerenciador de anúncios, ou através do perfil você vai ter lá no botãozinho no canto da barra lá, na setinha, clicando vai aparecer a opção lá, gerenciador de anúncios. Aqui no gerenciador de anúncios, ó, essa é a tela principal do gerenciador de anúncios. Obviamente que o teu provavelmente não vai ter essas informações aqui, porque a sua conta é nova e não veiculou nenhum anúncio. Aqui eu estou com uma conta minha de testes, né? Que eu utilizo para realizar testes e fazer os anúncios exemplos das aulas, né? Então por isso tem alguns anúncios rodados aqui já. E vamos começar explorando aqui a janela desse gerenciador de anúncios. Começando aqui em cima, ó, eu tenho aqui, ele está exibindo para mim qual é a conta de anúncios que eu estou trabalhando agora nesse momento. Se você gerencia mais de uma conta através de um gerenciador de negócios, ou você tem acesso a várias contas de anúncio, você pode acessá-las através desse botão. Clicando aqui, ele exibe todas as contas de anúncio às quais você tem acesso, e você pode selecionar a conta que você quer trabalhar naquele momento. Abrir a conta de anúncios a qual você vai fazer anúncios naquele momento. Na frente, uma outra coisa muito importante que o pessoal às vezes não se atenta é essa informação aqui. Ele mostra o período que ele está mostrando. Os dados que ele mostra aqui embaixo são referentes a este período de tempo aqui. Então, normalmente o que eu recomendo é que clique ali e escolha sempre a opção vitalício. E sempre confira se está marcando vitalício. Por quê? Porque se eu coloco alguma das outras opções, por exemplo, eu vou colocar ontem, os dados que ele vai exibir aqui embaixo são referentes àquele período de tempo ali, ou seja, só de ontem. Esses anúncios não têm dados nenhum para apresentar, porque esses anúncios não foram veiculados ontem. Então, por isso, às vezes o pessoal fala, não está mostrando os resultados do meu anúncio e tal. É porque provavelmente isso aqui está configurado de maneira errada. Ele não está mostrando aquele período de tempo ali relativo ao anúncio. Então, eu sempre mantenho o vitalício, a não ser que você queira ver aqui os valores e resultados referentes a um período específico de tempo.
Aí você pode vir ali e selecionar o dia, hoje, ontem, últimos 7 dias, essas opções que tem pré-definidas, ou selecionar um intervalo de tempo personalizado aqui no calendáriozinho, para que você veja os dados referentes àquele intervalo de tempo ali, ok? Aí depois, dando sequência, nós temos aqui essa barra lateral, que é uma das partes mais importantes aqui do gerenciador. Normalmente pode ser que ela apareça para você expandida, né? Aqui para mim ela não está mostrando expandida, tá mostrando recolhida aqui. Então às vezes ela pode estar sendo exibida dessa forma aqui para você, expandida, né? E aí eu particularmente prefiro que ela fique recolhida. Por quê? Porque quando ela está expandida, ela ocupa uma boa parte aqui do gerenciador aqui e eu não consigo visualizar tão bem as informações. Fica uma área menor de visualização dos meus anúncios aqui. Então eu costumo vir nesse botãozinho aqui e deixar ela recolhida, né? Normalmente quando ela está recolhida, às vezes quando você passa o mouse em cima aqui, ela expande para mostrar as opções. Aqui por algum erro não está exibindo agora, mas por padrão às vezes ela exibe com mais clareza. Ou passar o mouse ali, ele vai mostrando o nome dos botões. Uma coisa interessante aqui é, aqui você pode ver nesse botão uma visão geral da sua conta de anúncios. Nessa visão geral da conta de anúncios, ele mostra algumas informações gerais referentes a essa conta, como tudo que foi gasto durante o período de tempo que está selecionado lá em cima, né? Você pode selecionar um período de tempo e ver o quanto foi gasto, porcentagem assistida de vídeos, que ele está mostrando aqui, alcance que os seus anúncios tiveram. E aqui eu recomendo, não vou explicar detalhe por detalhe, mas recomendo que você entre aqui e explore dados relativos à idade das pessoas que estão se envolvendo com seus anúncios e tudo mais. É uma visão geral mesmo do que tem acontecido na sua conta de anúncio. E aí a gente entra nos próximos botões, que são os níveis, né, da estrutura de campanha de anúncio. Aqueles níveis que eu já expliquei na aula anterior, lá onde eu expliquei sobre a estrutura de campanhas, nós temos aqui os níveis. Por exemplo, o nível de campanha, ele vai mostrar no gerenciador todas as campanhas de anúncio que eu tenho, inclusive aquele símbolozinho da pastinha, né? Lembra que dentro das campanhas estão os conjuntos, dentro dos conjuntos estão os anúncios. Então nós temos aqui, por exemplo, se eu descer aqui mais, eu tenho o nível de conjunto de anúncios. E ele vai mostrar todos os conjuntos de anúncio que eu tenho nessa conta de anúncio, ó, o símbolozinho de conjunto de anúncio. E se eu descer mais aqui, eu tenho os anúncios em si. E aí ele vai mostrar para mim todos os anúncios que eu tenho dentro, assim como dados dos anúncios que eu tenho dentro dos conjuntos e campanhas que estão níveis acima. Uma coisa legal aqui, ó, quando você seleciona o nível de campanha, ele tem sempre um quadradinho aqui na frente onde você pode selecionar as campanhas. Conforme você seleciona, ele vai indicando aqui o número de campanhas selecionadas e quantos conjuntos tem dentro das campanhas selecionadas e um total de quantos anúncios tem dentro das campanhas selecionadas. Nesse exemplo, eu estou com 2 campanhas, ele está informando para mim, que dentro dessas 2 campanhas eu tenho um total de 6 conjuntos de anúncio e dentro delas eu tenho um total de 15 anúncios, né? Se eu deixar uma só selecionada, ó, nessa de cima eu tenho um total de 3 conjuntos e um total de 6 anúncios. Se eu mantê-la selecionada, quando eu for para o nível de baixo, que é o nível de conjunto, ele vai exibir para mim só os conjuntos que fazem parte da campanha que está selecionada. Então, quando não está nada selecionado, ele mostra tudo que existe na conta. Se eu marco aqui, ele vai mostrar somente o que está dentro daquela campanha selecionada. Então, eu marquei a primeira campanha minha, vou descer para o nível de conjunto. Aí ele está mostrando para mim os 3 conjuntos de anúncio que estão dentro daquela campanha. São só os conjuntos que estão dentro daquela campanha. Se eu deixar sem selecionar nada agora neste nível e clicar aqui no nível de anúncio, ele vai mostrar para mim todos os anúncios que estão dentro desses conjuntos aqui. Todos os anúncios de todos os conjuntos. Eu posso também voltar no nível anterior e selecionar um conjunto, aí eu verei somente os anúncios que estão dentro desse conjunto. Pode ver que ele mudou para 2 anúncios aqui. Se eu não tenho nada selecionado, é um total de 6, porque em todos esses conjuntos totalizam 6 anúncios. Se eu seleciono só um, ele vai exibir para mim agora só os 2 anúncios que fazem parte daquele conjunto ali, ó. São esses 2 anúncios. Se eu volto para o nível anterior,
desmarco aqui e marco um outro conjunto, ele vai exibir para mim os anúncios referentes àquele outro conjunto, que inclusive são iguais, né? Outra forma de visualizar aqui as campanhas é você subir lá para o nível de campanha e ir abrindo as pastinhas aqui nas setinhas. Você pode notar que eu clico ali, ele abre e mostra os conjuntos de anúncios. Se eu clicar na setinha de algum conjunto, ele mostra os anúncios também. Entendendo? Exatamente nos níveis, né? Então fica bem claro aqui para mim que dentro desta campanha eu tenho estes 3 conjuntos de anúncio e daí eu posso ver dentro de algum desses conjuntos eu tenho estes anúncios, ó, tudo bem claro em níveis. Outra coisa legal é que como ele mostra aqui que está selecionada a quantidade de campanhas selecionadas, ó, eu posso selecionar várias aqui, ele vai mostrando ali o número de campanhas selecionadas, eu posso desmarcar todas de uma vez só, porque quando eu levo o mouse ali em cima ele mostra um X e se eu clicar nesse X ele desmarca todas elas, removendo a seleção de todas essas campanhas. Independente do nível que você estiver, ele vai ter um botãozinho aqui na frente, que é o botão que serve para ligar ou desligar a campanha, o conjunto ou o anúncio em si. Então, de repente, eu quero desligar essa campanha inteira. É só eu clicar nesse botãozinho e ele vai desligar a campanha. Ou seja, se eu desligar a campanha, ele vai parar de veicular tudo que está dentro dela. Ele pararia todos os conjuntos e todos os anúncios que estão ali dentro. Ele desliga a campanha inteira, se eu desligar aqui no nível de campanha, ok? Então, se você desligar no nível de campanha, ele desliga a campanha inteira. Mas, de repente, às vezes, dentro dessa campanha, eu tenho um conjunto lá só que eu quero desligar. Eu seleciono a campanha, desço para o nível de conjuntos, e aí eu desligo ou ligo o conjunto que eu quero deixar ativo. Tanto que você vê no exemplo aqui que eu desliguei 2, né? E um ficou ligado. A mesma coisa para anúncios. Se eu quero ativar ou desativar algum anúncio dentro daquele conjunto, eu seleciono e aí eu escolho, ligo ou desligo qual dos anúncios eu quero deixar ativo ou desligá-lo, entendeu? Então esse botão é para ligar e desligar as campanhas, conjuntos e anúncios conforme o nível que você estiver navegando, ok? Outra coisa bem legal que a gente tem aqui é essa coluna desempenho. Dentro dessa área aqui, a gente tem informações básicas sobre nossas campanhas, conjuntos e anúncios, como por exemplo o nome que a gente deu para ela. Mais adiante a gente vai aprender em detalhes, né? Eu vou dar dicas de como definir nomes que fiquem fáceis de você identificar nas suas campanhas. E aí ele traz mais informações, como por exemplo o orçamento que foi definido naquela campanha, como por exemplo que resultados que essa campanha gerou, quanto de envolvimento, quanto a visualização de vídeo, né? O alcance e impressões. Lembrando que alcance é quantas pessoas aquilo atingiu, né? E impressões é quantas vezes aquilo foi mostrado. Então, por isso esse número sempre é diferente. Às vezes esse anúncio ele pode ter sido mostrado mais de uma vez para uma única pessoa, que pode ser o caso desse exemplo aqui. Ó. Ele teve 635 impressões, ou seja, apareceu em alguma tela de algum dispositivo 635 vezes. Porém, 193 pessoas receberam ele. Então, obviamente, uma pessoa recebeu mais de uma vez esse anúncio. Aí você tem lá outras informações como custo por resultado, várias informações que são relevantes em relação ao anúncio. O valor gasto, o término da campanha, a programação, por que período ela rodou, né? Esses dados aqui dessas colunas, eles são personalizáveis. Você pode escolher que dados você quer ver aqui e normalmente você define aqui, ó, através da campanha da colunas aqui. Tem algumas opções pré-definidas. Ele por padrão vem a desempenho. Se eu pedir configuração, você vai ver que mudam as colunas aqui e outras informações seriam exibidas. Se eu mudar aqui, por exemplo, para veiculação, ó, outras colunas são exibidas, a disposição das colunas aqui fica diferente e outros dados são exibidos. Então eu recomendo que você vá explorando aqui para ver o que pode fazer mais sentido para você. Depende do tipo de anúncio, o tipo de campanha que está se rodando, você muda isso aqui para poder ter mais à mão determinados dados que são importantes para o acompanhamento daquela campanha e obviamente dá para você personalizar essas colunas também e escolher quais dados você quer ver aqui relativo aos anúncios. Essa parte de personalização a gente vai ver mais à frente, vamos ainda aprender como fazer anúncios e depois eu vou mostrar a personalização e como interpretar os dados. Aí nós temos também a opção de detalhamentos.
Não vou me aprofundar muito nisso aqui agora, a gente vai ver mais para frente também, mas aqui você pode detalhar algumas informações sobre o dia que os anúncios foram rodados, o dia que deu tal resultado, a semana, e aí você vai explorando aqui ó, por veiculação, a idade e gênero das pessoas que se envolveram com os anúncios. O que eu recomendo? Eu não vou explicar isso aqui passo a passo cada uma das opções, mas você pode entrar e explorar e ir mexendo aqui para ir vendo o que acontece e que tipo de dados são mostrados. Ó. Isso aqui é muito interessante, posicionamento. Ó. Aí ele mostra para mim o período, né, que eu já tinha selecionado por tempo ali, ó, por semana. Eu vou tirar aqui a semana e vou deixar só o posicionamento na veiculação. Ele está exibindo para mim agora aonde o meu anúncio apareceu, ó, no Stories, no feed de notícias e assim por diante. Então, esses detalhamentos trazem informações bem interessantes e eu recomendo que você explore. Depois de ver algum, se você volta para nenhum aqui, ele volta como estava antes, o gerenciador de anúncios, ok? Aqui a gente tem também a opção de pesquisa ou adicionar filtros, e isso é bem legal, nós vamos ver uma aula exclusiva só sobre isso daqui, para você encontrar mais facilmente um determinado anúncio, porque às vezes você tem uma conta de anúncios que já rodou milhares de anúncios, você quer encontrar dados específicos de um determinado anúncio que você fez, de uma determinada campanha que você fez, e aí você pode usar um filtro e fazer uma pesquisa e encontrar, filtrar aqui as campanhas e anúncios que você realizou. E aqui tem o botão exportar, que você pode exportar dados dessas campanhas de anúncio. A gente pode usar aqui para exportar dados, ele está até dando um bug aqui, não está aparecendo. A gente pode usar para exportar dados para uma planilha de Excel, por exemplo. A gente vai ver mais adiante também coisas relacionadas a isso. A minha ideia aqui era que você se familiarizasse com a janela do gerenciador de anúncios e se familiarizasse com a forma que as coisas são dispostas aqui dentro. Tá ok? E o último botãozão verde aqui, que é o botão de criar anúncio, que a gente também vai ver logo logo num passo a passo como se cria um anúncio. Então, abra o seu gerenciador de anúncio, explore as opções aqui todas, veja como que é tudo disposto para você entender como que as coisas são dispostas e exibidas aqui dentro, já para ir se familiarizando na hora de criar o anúncio e não ficar tão perdido. Outra coisa bem legal que é o menu, a gente tem um menu de ferramentas. Nesse menu a gente encontra várias opções, que nós vamos explorar algumas ainda também, de coisas e ativos e ferramentas que nós temos disponíveis dentro do nosso gerenciador de anúncios. Ele deixa aqui atalhos por padrão, as últimas mais usadas com frequência, né? Ele vai deixando aqui para ficar mais à mão, mas rolando para baixo você tem todas as opções disponíveis. E se você clicar nessa setinha, ele mostra elas mais completas, com uma descriçãozinha do que se trata aquilo ali, aí fica um pouco mais fácil de você entender. Recomendo que dê uma explorada também em todas as opções, leia pelo menos e já se familiarize com as opções, que algumas delas nós vamos usar bastante. Legal? Bom, espero que já tenha dado para dar uma boa ideia, uma boa noção de como que é a janela do gerenciador de anúncios, onde estão dispostas as coisas. E ao longo do tempo, não se preocupe, parece meio complicado tudo aquilo ali, mas ao longo do tempo você vai se familiarizando, a gente vai criando passo a passo aqui e você vai ver que de repente está tudo fácil ali, tudo à mão. Você vai conseguir entender e criar seus anúncios de forma bem rápida. Legal? Valeu, um grande abraço e até a próxima.